Eu sou o cavaleiro valente que mata todos os dragões. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu sou o cavaleiro negro da Marvel? O cavaleiro da lua? Um cavaleiro do zodíaco? Não. Errou! Hoje nós vamos entrar no mundo de Westeros, porque estreou na madrugada de domingo para segunda a nova série derivada de Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos. E é com essas frases icônicas do Chavinho que eu pergunto para vocês. Faço 3 provocações. O que é a vida? Essa história já foi contada em Game of Thrones? Nas 7 temporadas? 8? Esqueci. É uma história fraca para o reino ali de Westeros? King's Landing? De toda Westeros? Ou essa série vai ser o Don Quixote plebeu da Baixada das Pulgas de Westeros? Roda a vinheta para você entender todas essas provocações. Nossa, eu tentando imitar a abertura da vinheta de Game of Thrones. Falhei miseravelmente. Hi Brasil, Sir Jimmy aqui, hoje eu estou de Sir Jimmy, a minha espada da lâmina negra, o seu nerd leprechal, o seu visconde de Sabugosa do mundo nerd, o Goblin, o Duende Brazuca, hoje para mais uma resenha de episódio de série. Bem-vindos à Ilha Mística, essa ilha cósmica fantástica de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Vamos então, pessoal, para essa resenha. Não vou embaiar a minha, vou deixar a bainha aqui. Não vou embaiar a minha espada, ficarei com ela. Será que eu vou cortar meu pescoço assim? Não, né? Então, não tá tão afiada assim? Preciso ir no ferreiro. Pessoal, como sempre, eu preparei aqui aquele roteiro, aquelas minhas observações sobre esse primeiro episódio, o que eu senti sobre a série nesse primeiro episódio, tá? Antes de tudo, eu já vou pedir pra vocês deixar aquele like, comentar o que vocês acharam da série, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. É uma máquina de caça-níqueis de Westeros que só quer ganhar dinheiro agora com o universo compartilhado de Game of Thrones? O que vocês acharam dessa temporada? Acham que pode ser melhor que House of Dragon? De Casa do Dragão? Bora, pessoal, para os comentários sobre a série. Fazer aqui uma breve sinopse, pessoal, do que é a série, do que é esse primeiro episódio. Ela apresenta esse cavaleiro errante, esse cavaleiro andante, o Dunk, ou Sir Duncan o Alto, que é que ele enterra. Ele começa já o episódio enterrando o seu mentor, essa é a jornada dele de começo, o Sir Alan, e viaja para um torneio de justa, que é são aqueles torneios de cavaleiros que cada um fica de um lado, numa ponta, com os dois com lança em cima do cavalo, né? Geralmente com lança de madeira, para ou estourar o escudo do outro, ou derrubar o outro cavaleiro, né? Vai! Que coisa mais gay do mundo! A não ser quando tem aqueles casos sangrentos que é pra matar o outro, aí dar aquela lançada no pescoço. Assim. E ele vai pra esse torneio. Nessa jornada, nesse caminho entre o torneio e quando ele enterra o pai dele. Pai dele não. Quando ele enterra o mentor dele, que é o Sir Alan. Ele conhece o garoto carequinha, o Egg, em uma estalagem e pede para se tornar o seu escudeiro após ele fracassar em encontrar
apoio ali no torneio para poder disputar a justa, né? Eles vão estabelecer uma parceria improvável em meio a esse ambiente de Westeros, esse ambiente que a gente conhece como um ambiente hostil e violento, e ele vai buscar por glória e identidade. Essa é a sinopse do Ser Duncan, pessoal. Agora vamos contextualizar um pouco. Pelo que eu vi, pessoal, pela pesquisa que eu fiz, eu sempre acesso às vezes a alguns sites que são especializados, ou até canais mesmo de gente que é especializada em Game of Thrones, da Mika, vocês devem conhecer esse canal. E pelo conhecimento que eu tenho já na série de Game of Thrones, de todas as temporadas, e das temporadas também de A Casa do Dragão, né, que já está disponível na HBO. A série, pessoal, ela se passa ali antes de Game of Thrones, parece que em torno de 80 anos antes. E ela se passa também depois da Casa do Dragão, tá? Até porque você vê uma cena de teatro ali simbolizando aqueles teatros que sempre tem clássicos de Game of Thrones, né? E em filmes medievais, né? De atores e bonecos. E você vê ali no teatro, eles interpretando um dragão, né? Ali representando, na verdade, né? Representando um dragão, como nessa época os dragões já estão extintos, mesmo os Targaryen ainda sendo os governantes. Ali no Cavaleiro dos Sete Reinos, ainda os Targaryens governam Westeros, né? Então a gente tem uma série que se passa na metade do caminho. Que mais que eu posso... Ele é um personagem, o Dunk, ou Ser Duncan, da Baixada das Pulgas. É uma pessoa que é daquela região pobre ali de Porto Real, de Westeros, tá? Então ele não é um nobre, ele não é um lord, ele não é nada. Ele é só, me parece, uma pessoa comum ali que virou escudeiro e que ia nas aventuras do Sir Alan, do seu cavaleiro, e o ajudava ali, né? Não me parece ser alguém nobre, né? Pode ser que, mesmo ele sendo loiro de olho azul, você pode achar que ele é um Lannister. Não. A não ser que a série uma hora revele que ele tem ele é algum bastardo, né? Pelo que falaram, ele é também um ancestral da Brienne. Sabe a Brienne? A gigante a mulher grandona lá, gigante de Game of Thrones. Ele é um descendente dela, tá? E se nós pararmos pra pensar, foi uma das coisas que eu anotei pra dividir com vocês aqui, pra compartilhar, gente. Será que essa história já não foi contada, né? Porque a jornada inteira da Brienne ali, ela era meio que uma cavaleira ali errante, mas ainda não juramentada aqui, ó. E no final de Game of Thrones, ela é, dando um spoiler aqui pra quem que não assistiu Game of Thrones, mas a essa altura acho que todo mundo já assistiu. Ela foi ali juramentada como cavaleira pelos Jaime Lannister, né? Então a gente viu essa história contada. Ela era meio ela não servia a lord nenhum, a senhor nenhum. Ela vai prestando seus serviços. Uma hora ela escolhe prestar os serviços para mãe, para Catelyn Stark, para mãe dos Starks ali, e depois jura proteger as filhas. Só que ela não tinha um vínculo. Eu achei que é uma história um pouco parecida, gente. Só que ela não é a protagonista, obviamente, de Game of Thrones, né? Mas a gente viu um pouco dessa história ali em Game of Thrones. Será que é uma história já contada? Aliás, como faz parte do mesmo universo, será que a Brienne já não era o Ser Duncan? Será que ela já não foi alguém que viu aquele conto do Cavaleiro dos Sete Reinos e se inspirou para criar? Vocês que leram os livros, eu não li os livros de Game of Thrones, tá? Então eu não sei. A Brienne, ela é nativa dos livros, ela já existe nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, ou ela é uma personagem da série? Porque se ela for uma personagem só da série, a chance da produção da série ter lido os contos
ou tem alguém fã do escritor, do J.J.R.R. Martin, é assim que pronuncia? Não sei. Ter visto esse conto e querer ter colocado o Cavaleiro dos Sete Reinos ali no meio, representado pela Brienne, é uma chance grande. Eu achei que é uma história parecida, tanto que os dois têm um arco para se tornar cavaleiro aqui. A gente tem ali ele até enganando enganando não, né? Mas para mim ficou um pouco na dúvida se ele foi juramentado pelo Ser Alan Akimokelin Terra, se ele é ou não cavaleiro. Se ele fala que foi na chuva, só tinha os dois, não tinha ninguém, mas eu fiquei ali na dúvida. Será que ele tá falando a verdade? Será que ele tá mentindo? Fica aí essa dúvida, tá? Eu senti um pouco, pessoal, que essa série, me parece que ela talvez tenha um tom mais leve, mais aventuresco. Você vê que é um pouco simbólico, às vezes, o que é feito. Bem no comecinho, a cena é uma cena dramática de enterro. Já começa com ele enterrando, né, o mentor dele, e ele falando com flashbacks dele apanhando, né, por vários motivos ali do mentor, né? Será que a gente vai ver esse mentor dele para ver se o mentor dele realmente era uma pessoa boa ou também era aquela pessoa contaminada pelo Westeros, que a moral e a ética ela é muito fluida nesse ambiente de Game of Thrones? Ou será que ele era um ser bom mesmo? Que a única coisa que a gente vê no primeiro episódio é que ele tomava uns bufetões do cavaleiro lá, né? E nesse flashback, aí sobe a música, sobe o tema de Game of Thrones, pra quem reparou, e imediatamente corta pra ele atrás de uma árvore cagando. Então é como se eles estivessem cagando pro tom, não sei, pra aquela coisa épica de Game of Thrones. Talvez seja uma pista, um indício que a gente tenha um tom diferente, talvez mais bem-humorado, menos pesado de Game of Thrones. Será? O que vocês acharam disso? Eu tive essa impressão, pessoal. Essa cena, pessoal, dele cagando ali, o contraste entre o épico e o ordinário ali, o banal, me lembrou um episódio da história do Brasil, acho que deve ser conhecido pela maioria das pessoas, que o Dom Pedro, quando ele foi dar o grito ali da independência no riacho do Ipiranga, no rio do Ipiranga, falam que a fabulação que foi retratada no quadro, né, aquela coisa épica, heróica do grito ali do Ipiranga, é só uma fabulação, é fake, né? Ele, na verdade, no trajeto até o riacho ali, para declarar a independência, ele tava com diarreia, né? Ele tava se cagando. Então essa cena aí de um cavaleiro que acabou de enterrar o mentor e mais imediatamente ele começa a se cagar, me lembrou muito isso, né? A história contada, a fabulação, ela é melhor do que a realidade às vezes, né? Melhor você contar a fabulação do que contar o que realmente aconteceu. Os fatos às vezes eles são menos interessantes do que do que a fabulação, do que a história fantasiosa que é contada, né? Isso lembra um pouco até aquele filme, né? As Aventuras de Pi, né? Que o filme inteiro é uma fabulação e no final ele revela o que realmente aconteceu. Não sei se vocês assistiram esse filme, né? É um filme legal, vale a pena ver. Tem até uma ilustradora que fez, eu vou tentar colocar aí na tela pra vocês, uma ilustradora que fez uma imagem assim, um desenho na verdade, eu acho que é Joana Heck. Dom Pedro. Ela tem uma ilustração aqui dele. É bem legal essa ilustradora, é uma ilustradora de Porto Alegre, tá? Vou colocar a imagem para vocês, é isso mesmo, é Joana Rick. Ela faz umas ilustrações legais e ela fez essa ilustração dele. Ele tá dentro de meio que uma espécie de banheiro ali, né, madeira ali, se cagando enquanto dá o grito da independência. Ele com uma espadinha, bem legal. Vou colocar para vocês a ilustração.
Mas me lembrou bastante esse episódio da nossa história de brasilidade. Eu fico na dúvida, pessoal, se é uma história que é forte pra Westeros, né? Porque a gente teve em Game of Thrones ali o fim do mundo praticamente, a luta entre os vivos e os mortos, a disputa final ali de todas as casas pelo trono, morte de vários personagens. A gente já teve a história principal desse mundo, né? Depois a gente tem na série da Casa do Dragão, a gente tem praticamente uma guerra civil, uma guerra familiar dos Targaryens, mesmo que envolvia o trono, envolvia o poder de toda Westeros, mas era uma coisa mais localizada só da Casa dos Targaryens. Agora não é nem uma casa e nem o fim do mundo de Game of Thrones, né? O fim dos tempos, a luta da vida contra a morte. É só a história de um cavaleiro andante. Será que ele segura? Será que só esses dois personagens vão segurar uma história pra gente que tá acostumado com Westeros rico de personagens e de muitas casas e de camadas cinzentas, personagens que são bons e ruins ao mesmo tempo, jornadas de redenção? Será que segura uma série pra Game of Thrones? Eu fiquei com essa dúvida. Pode ser que seja uma história fraca pra Westeros, tá? Mas o personagem é interessante, né? Essa jornada, talvez, do herói clássica, dele de escudeiro pra cavaleiro, que até lembra aquele filme antigo com o Heath Ledger, sabe? O cara que fez o Coringa nos filmes do Christopher Nolan, o Cavaleiro das Trevas. Aquele cavaleiro, Coração de Cavaleiro, que tinha justamente esses torneios de justa, assim. É uma das coisas que eu lembro mais. É um filme antigo, acho que dos anos 2000, 2001 ali, né? Só lembro do... Inclusive, eu acho que tinha o Rei Robert, que faz o Rei Gordão lá na primeira temporada de Game of Thrones. Ele tá nesse filme, né? Ele tá nesse filme como um ajudante ali do Heath Ledger, né? Que também é um escudeiro que quer se tornar cavaleiro. Então me lembrou bastante esse filme, essa primeiro episódio, assim. As primeiras impressões, a gente só tem um episódio pra ter. Eu vou trazer pra vocês a resenha sobre os outros episódios também. A terceira provocação que eu fiz pra vocês é se será um Don Quixote de La Mancha da Baixada das Pulgas. Como ele é um pobre, o Don Quixote era um fidalgo, né? Eu deixei aqui no cenário, tá? Deixa eu colocar vou embaiar a minha espada. Me brabo, né? Para ser um pacífico da leitura agora. Eu deixei aqui no cenário, pessoal, o livro do Don Quixote, tá? Que eu li há algum tempo, do Miguel Cervantes. É um romance clássico de 1600, né? Século 17 aí. Por que eu achei parecido, gente? Porque me parece que os dois personagens podem... Tá, é só uma suposição que eu tô fazendo sobre a série, tá? Os dois personagens, o Don Quixote e o Sir Duncan Alto, como ele mesmo se denomina, os dois podem acreditar em ideais que são antigos, ideias antigas, né? Em um mundo que já desistiu dessas ideias. O Don Quixote é assim, gente, ele lê muito romances de cavalaria e ele sai depois por aí com o parceiro dele, com o Sancho Panza, acreditando que é um cavaleiro andante, né? Tanto que ele, para quem não lê o livro, ele imagina uma música inspiradora, porque os cavaleiros andantes sempre tinham suas músicas para dedicar os seus poemas e as suas batalhas. Ele cria a Dulcinea del Toboso, tinha o cavalo Rocinante e o seu parceiro Sancho Panza, que ela é aquela âncora com a realidade, aquela pessoa que mostrava a vida como ela é, sem os delírios de um cavaleiro andante, né? Aqui, eu não sei se o Egg vai fazer esse papel de colocá-lo na realidade, né? Meio Sancho Panza. Mas talvez Sancho Panza seja representado nos demais habitantes ali de Westeros, que vão mostrar pra ele que ele... botar os pés no chão, né? Que, você não tem armadura, as suas roupas, o que você faz aqui, né? Talvez os outros personagens de Westeros
vai ser o idealismo versus a realidade cruel de Game of Thrones, faça as vezes de Sancho Panza. Não sei se vocês entenderam o meu paralelo, né? Os outros habitantes em torno do Sir Duncan vão ser todos Sancho Panzas ali, trazendo ele para a realidade. E ele vai ser essa pessoa, talvez com uma ingenuidade, uma ética, uma moral. Ou vocês acham que ele será corrompido também pelo mundo de Westeros? Uma hora nós teremos acesso a facetas ruins dele. Como será que o mentor dele morreu? Realmente morreu? A gente não tem essa informação ainda, né? Se o mentor é bom ou é ruim, né? Ou se é um cara inescrupuloso também, né? A gente não sabe, né? Ética e moral no reino de Westeros já foi abandonada por tudo que a gente vê ali. São poucos os personagens que têm, assim, uma bondade genuína. Mas esse personagem me parece que tem, né? Posso estar enganado, né? Mas eu achei interessante essa semelhança, talvez, com Don Quixote. Falam também de síndrome. O próprio Don Quixote fala um pouco de síndrome de impostor, né? De você não acreditar no que você pode ser, né? Achar que você é uma coisa que você não é, tal. Aqui, talvez nessa série a gente tenha. Ele fale um pouco sobre isso também. Nessa coisa dele, se ele é ou não um cavaleiro juramentado, se ele ainda é só um escudeiro. Provar a sua identidade, seu valor. E o Don Quixote tinha muito isso. O Don Quixote, ele é um cavaleiro andante numa época que não existe mais cavaleiro andante. Então ele acha que o moinho de vento, ele tira a espada e acha que é um dragão. Eram gigantes. Moinhos gigantes. Moinhos gigantes. Moinhos gigantes. Isso pode ser uma simbologia, gente, para uma pessoa que vê uma injustiça e não se conforma com ele, mas todo o resto ao entorno enxerga uma coisa normal. Normalizou a injustiça, é um paralelo até com o mundo, né, real, que você normaliza coisas que são injustiça, e quem enxerga aquilo realmente como é tratado como louco. Onde todo mundo vê normalidade, você enxerga a injustiça. Mas como para todo mundo aquilo é uma coisa normal, você começa a ser o maluco. Você fazer a coisa certa num mundo onde todo mundo faz o errado, você vira o louco, né? Então, eu fico pensando, será que ele vai tentar, como o Don Quixote, resistir a isso? Ou ele vai se corromper, né? Será que o verdadeiro delírio talvez seja acreditar na honra? Ou o delírio são as pessoas que já desistiram dela, pessoal? Uma última coisa que eu pensei sobre a série foi que nós temos a dinâmica de The Last of Us, um homem e uma criança caminhando por aí nas suas aventuras, e eu tenho um pouco de receio dessa dinâmica, porque eu não gosto de The Last of Us, tá? Nunca joguei os games, o pessoal elogia muito esse game e tal, pela uma história artística, dramática, legal, mas a série, pra mim, a série não me pegou, tá? A série é bonita, muito bem produzida, você acredita bastante naquele universo, na construção dos zumbis lá, dos infectados, né, como falam. Mas eu acho os personagens muito... tirando o Joel lá, o Pedro Pascal é o melhor, mas os outros não são muito interessantes, são meio vazios, né? Quando não sei como vai ficar agora a série sem o Joel, né? Dando um spoiler aqui pra quem não assistiu a The Last of Us, mas lembrei um pouco dessa dinâmica, gente, de Mandaloriano e Bebê Yoda, de The Last of Us, que eu esqueci o nome da menina, da personagem. É o Joe e a outra menina lá. Bella Hansen, né? Que é a atriz, eu acho, né? Só esqueci o nome da personagem. Mas enfim, pessoal, foram essas as minhas considerações sobre o primeiro episódio de
O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu vou agora encerrar esse vídeo com a minha Espada da Lâmina Negra. Jimmy, nada neutro. Valeu!